Olá! Hoje falaremos sobre os dispositivos de informação. Esta videoaula é baseada no capítulo 10 do livro Ergonomia, Projeto e Produção, de Ichiro Ida e foi desenvolvida para a disciplina de Engenharia do Trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os tópicos abordados neste capítulo serão apresentação das informações, palavra escrita, símbolos, principais tipos de mostradores e alarmes. Os dispositivos de informação são a parte do sistema que fornece informações ao operador humano, para que este possa tomar decisões. Eles estão presentes em muitos tipos de produtos, ambientes e situações. Isso inclui desde objetos de uso cotidiano, como rádios, relógios e carros, até painéis de controles complexos, como cabines de aeronaves e centrais de controle de usina nuclear. Apresentação das informações. O homem é dotado de vários órgãos sensoriais, mas apenas dois deles são importantes para o trabalho: a visão e a audição. No ambiente de trabalho, há uma grande predominância das informações visuais. As informações auditivas são usadas apenas em algumas situações específicas ou de forma complementar às informações visuais. Existem diversos modos de apresentar as informações. Para cada situação, pode haver uma modalidade mais adequada. A escolha dessas modalidades depende de certas condições, que devem ser analisadas. Os menus podem ser elaborados com opções visuais ou auditivas. Os menus visuais são vantajosos porque podem apresentar maior número de opções, permitem uma visualização global e as informações não são perecíveis no tempo. Esse tipo de menu é muito usado em programas de computador. Os menus auditivos, também chamados de interfaces de estilo telefônico, aparecem, por exemplo, em mensagens gravadas. Após ouvir cada mensagem, uma voz apresenta um menu com opções. Entretanto, devido à baixa capacidade de armazenamento da memória de curta duração, ocorrem frequentemente dois tipos de erros: hierarquia de tarefas visuais. Nossos olhos têm uma grande mobilidade, podendo fazer muitas fixações praticamente sem movimentarmos a cabeça. Entretanto, quando se exige atenção em um campo visual mais amplo, pode-se estabelecer uma hierarquia em 4 níveis. Visão ótima. Os objetos situados dentro desta área podem ser visualizados continuamente, praticamente sem nenhum movimento dos olhos. Visão máxima. É a visão que se consegue movimentando-se somente os olhos, sem movimentar a cabeça. Visão ampliada. No nível 3, situa-se o campo visual que se consegue atingir com o movimento da cabeça, lembrando que a coluna cervical tem uma grande mobilidade. Visão estendida. Neste nível, exigem-se movimentos corporais maiores, como estender o pescoço, girar o tronco ou levantar-se da cadeira. Esta classificação das tarefas visuais em 4 níveis leva a recomendar que os dispositivos visuais também sejam classificados em 4 categorias, de modo que no nível 1, as visualizações podem ser feitas mais rapidamente e com pouco esforço. O tempo exigido e o esforço crescem quando se passa do nível 1 para o 2 e destes para os níveis 3 e 4. Gestalt é uma palavra alemã que significa padrão. Sendo assim, as regras do Gestalt foram formuladas por um grupo de psicólogos alemãos que sugerem que a nossa percepção não seria apenas uma soma das partes, pois acabamos construindo uma relação entre elas. De acordo com a Gestalt, quando olhamos para uma imagem qualquer, o nosso cérebro tende a organizá-la, acrescentando-lhe um significado. Em 1923, formalizou-se os seguintes princípios do Gestalt. Figura/fundo. A nossa percepção destaca uma parte da imagem, que é considerada mais importante, chamado de objeto ou figura. O resto é o fundo ou paisagem. Às vezes, em imagens ambíguas, a figura pode ser trocada pelo fundo, mas não conseguimos perceber os dois simultaneamente. Simetria. Nós temos uma grande habilidade em descobrir simetrias em formas complexas. Esta é, provavelmente, a regra mais forte, pois está presente em quase todos os objetos e figuras consideradas mais belas e equilibradas. Proximidade. Conjuntos de objetos ou figuras que se situam próximos entre si são fundidos e percebidos como um conjunto único. Uma sucessão de pontos é percebida como uma linha contínua. Similaridade.
Objetos ou figuras com formas semelhantes são percebidos como um conjunto. Há uma tendência de se perceber esses elementos similares como um grupo único. Continuidade. A percepção tende a fazer prolongamentos e extrapolações das trajetórias, mostrando uma tendência conservadora. Fechamento. Figuras incompletas tendem a ser percebidas como completas. Fragmentos dessas figuras são completados reproduzindo objetos que tenham um significado. Palavra escrita. A palavra escrita aparece no contexto do trabalho em forma de manuais, bulas, especificações e também sob a forma de rótulos dos produtos e etiquetas e letreiros junto às máquinas. Em postos de trabalhos informatizados, podem ocorrer tarefas como redações, elaboração de cópias, anotações de pedidos, reclamações e preenchimento de formulários. Como já vimos, a visão não é um processo contínuo. Os nossos olhos, quando percorrem uma linha escrita, movem-se aos pulos. O movimento de um ponto para o outro chama-se sacádico e demora cerca de 25 segundos. Entre um ponto e outro ocorre uma fixação, quando os olhos captam um pequeno conjunto de 2 a 3 palavras. O cérebro vai processando a velocidade de 25 a 50 segundos por fixação. Conforto na leitura do texto impresso. As linhas homogêneas do texto impresso formam um padrão de listras. As características espaciais desse padrão provocam um desconforto visual e ilusões ópticas. Portanto, sempre que possível, deve-se fugir desse padrão. Isso pode ser realizado colocando-se parágrafos frequentes, organizando-se mais de uma coluna da página, intercalando-se o texto com fotos e ilustrações ou alternando o tamanho das letras. Os textos estruturados são aqueles organizados por tópicos, colocando-se um subtítulo em cada um deles. Em geral, os textos estruturados contêm mais informações, são mais objetivos e facilitam a consulta. Estas são algumas das recomendações sobre textos escritos, visando facilitar a leitura. Use tipos de letras mais simples. Letras muito rebuscadas ou enfeitadas dificultam a leitura. Use letras maiúsculas apenas para o início da frase ou em nomes e títulos. Evite palavras inteiras com letras maiúsculas. Use letras minúsculas com serifas, pequeno traço perpendicular nas terminações das letras para o texto. Exemplos: Times New Roman e sem serifas para os títulos, como Arial. As dimensões das letras dependem da distância visual. Deve haver uma proporcionalidade entre a largura e a altura das letras. O espaçamento entre linhas deve ser proporcional ao seu comprimento. Assegure um bom contraste figura-fundo, letra clara em fundo escuro ou vice-versa. Símbolos. A linguagem é uma das maiores barreiras à comunicação entre povos de diferentes culturas. Estima-se que existam hoje cerca de 5.000 línguas e dialetos em uso no mundo. Em muitos casos, a comunicação entre elas fica difícil ou quase impossível. Para superar essa barreira de linguagem, algumas áreas de atividades humanas desenvolveram símbolos universais, como ocorre na música, matemática e muitas outras áreas da ciência. A principal vantagem dos símbolos decorre da proximidade maior com o objeto real que representam. Por exemplo, para indicar um homem, o desenho da figura humana apresenta maior proximidade que a palavra homem. Vários estudos comparativos demonstraram a superioridade dos símbolos sobre as instruções verbais. Essa superioridade se traduz em maior facilidade de compreensão e maior rapidez das respostas. Existem muitas propostas para a elaboração de símbolos universais para as comunicações homem-máquina. Esses símbolos, principalmente aqueles usados em programas de computador, são também chamados de ícones. Muitos desses ícones já são de uso universal. A hipótese de se criar uma linguagem universal dos símbolos é particularmente atraente para fabricantes de equipamentos que exportam seus produtos para vários países do mundo. Cores podem ter significados diferentes em cada cultura. Na produção de ícones, deve-se ter o cuidado sobre os significados que serão atribuídos em diferentes culturas. Em alguns casos, chegam a ter significados opostos. Por exemplo, a serpente na cultura cristã e hebreu tem a conotação de diabo, tentação e pecado. Já na cultura egípcia, sabedoria, poder e conhecimento. E na africana, realeza e imortalidade.
Outro caso são com gestos feitos com as mãos. O gesto de OK, utilizado pelos norte-americanos para identificar que está tudo bem, pode ser extremamente ofensivo aos povos latino-americanos. De forma semelhante, as cores também podem ter significados muito diferentes. A cor branca, na cultura cristã, simboliza pureza e inocência. Já na chinesa, morte e luto. O preto, na cristã, simboliza luto, morte e desespero. E na chinesa, inverno e água, entre outros. Desenvolvimento de ícones. Frequentemente, os ícones são elaborados por projetistas da própria empresa, a partir de algumas suposições e experiências pessoais. Mas nem sempre os resultados são satisfatórios. Portanto, foi desenvolvida uma técnica de consulta aos usuários, abrangendo duas etapas: pesquisa de imagens e teste de validação. Para a pesquisa de imagens, seleciona-se um grupo de palavras-chave que representam os comandos que se quer introduzir no sistema. Essas palavras são impressas no alto de folhas em branco, tamanho A4. Coloca-se então uma palavra em cada folha. Essas folhas são distribuídas a um grupo de pessoas que devem desenhar uma imagem para representar a palavra impressa. No teste de validação, os símbolos ou ícones gerados na fase anterior são submetidos à avaliação por um número maior de pessoas. As várias alternativas para representar uma determinada função são assim submetidas à votação. Principais tipos de mostradores. Existem diversos tipos de mostradores e cada um tem características próprias que os representam para um determinado uso. Os mostradores se classificam basicamente em quantitativos, qualitativos e informatizados. O mostrador quantitativo é usado quando a informação a ser fornecida é de natureza quantitativa, ligada a alguma variável como volume, pressão, peso, comprimento, temperatura, valor e assim por diante. Aqui existem dois grandes subgrupos, os analógicos e os digitais. Os mostradores analógicos apresentam um ponteiro ou uma escala móvel, que seguem uma evolução análoga ao estado da máquina, como o velocímetro de um carro. O mostrador digital é o que apresenta a situação da variável em números. Esse tipo de mostrador tem se difundido bastante com a evolução da eletrônica e o advento dos relógios digitais e calculadoras eletrônicas. Muitos dos instrumentos de medidas analógicos estão sendo substituídos por digitais, devido à maior facilidade, rapidez e precisão nas leituras. Os contadores digitais são superiores aos analógicos para leituras quantitativas, tanto no tempo de leitura como na precisão das leituras. Os tempos de leitura nos contadores digitais permaneceram quase constantes, de 0,5 segundos para números de 2 a 4 algarismos. Enquanto isso, para os analógicos, variaram de 1 até 3 segundos. Os mostradores qualitativos apresentam indicações sobre os valores aproximados de uma variável, sobre sua tendência, variação de direção ou desvio em relação a um determinado valor, quando não se necessita conhecer o valor exato da variável. É usado em controle de processos, onde as variáveis como pressão, temperatura e fluxo devem ser mantidos dentro de uma determinada faixa de operação, como é o caso do indicador de temperatura do motor do carro. Os mostradores pictóricos constituem-se um grupo particular de mostradores qualitativos. Há uma grande variedade de mostradores pictóricos, tanto dinâmicos quanto estáticos. Os dinâmicos são representados principalmente pelos tubos de raios catódicos, presentes em monitores, TV, aparelhos de radar e outros. Quanto aos mostradores estáticos, são representados principalmente por cartazes e gráficos. As escalas qualitativas são usadas principalmente em leituras de verificação, onde não é necessário conhecer o valor exato de uma variável, mas apenas checar se ela permanece dentro de uma faixa de operação ou de segurança. Sempre que for possível, deve ser usado códigos de cores nesses mostradores. Estas cores servem para separar as diversas faixas de operação e contribuem para reduzir a carga mental do operador. Deve-se tomar cuidado com os estereótipos associados a certas cores, como por exemplo, verde indica andamento normal do processo, amarelo indica atenção, o processo saiu do normal e poderá exigir uma ação corretiva.
Vermelho indica perigo, o processo está fora do normal e exige uma ação corretiva. A localização dos mostradores tem uma grande importância para facilitar a sua visualização. Quando há diversos mostradores em um painel, eles devem ser agrupados de modo que facilite a percepção do operador, aplicando-se as regras de Gestalt. Importância: os mostradores mais importantes e que devem ser continuamente observados devem ficar bem à frente do operador, no cone de visão ótima. Associação: no caso de mostradores associados a controles, ambos devem ser colocados na mesma ordem ou mesmo tipo de arranjo espacial. Sequência: quando os mostradores estiverem associados a operações sequenciais, devem ser colocados na mesma sequência dessas operações. Agrupamento: em painéis mais complexos, com diversos tipos de mostradores, eles podem ser agrupados por tipos ou funções que se exercem. As representações gráficas devem mostrar a evolução do sistema de forma mais direta possível. Dessa forma, consegue-se diminuir as operações mentais para interpretar as informações, reduzindo-se o tempo de reação. As cores podem ser usadas como um elemento adicional para organizar as informações e facilitar a visualização. São feitas as seguintes recomendações para o uso de cores em telas. Usar cores similares para significados similares. Usar uma cor de fundo para agrupar elementos relacionados entre si. Nem todas as cores são igualmente legíveis. Usar brilho e saturação para destacar elementos e atrair a atenção. Evitar o vermelho e verde para contornar grandes áreas claras. E evitar o azul puro para textos, linhas finas e figuras. Quase todos os programas de computador apresentam menus de opção. Frequentemente, surgem dúvidas sobre a forma de organizar esse menu para facilitar a busca. A busca começa com a formulação mental da palavra ou frase que representa a ação pretendida. A primeira dificuldade está justamente neste ponto. O usuário não encontra no menu aquela palavra ou frase que tinha imaginado. Em um experimento de laboratório, pediu-se para um grupo de pessoas que emitissem palavras para designar certas ações e conceitos. Descobriu-se uma coincidência máxima de 18% das palavras para designar as mesmas coisas. Portanto, a probabilidade do usuário encontrar no menu exatamente aquela palavra ou frase que tinha imaginado é muito baixa. Alarmes. Alarmes são informações que servem para chamar a atenção, indicando uma situação crítica ou perigosa. Eles podem ser direcionados para uma pessoa específica, consumidor do produto, ou a população em geral, sinais de trânsito. No caso dos produtos, devem informar sobre os cuidados para não danificá-lo ou fazer. O primeiro requisito do alarme é que ele consiga atrair a atenção. Na etapa de pré-atenção, sendo retido na memória de curta duração durante 3 a 6 segundos. Se a informação for considerada relevante, poderá levar à ação subsequente. Mensagens. A mensagem que acompanha o alarme deve ter 4 componentes: uma palavra ou um símbolo, ou ambos, para chamar a atenção. As palavras mais usadas são atenção, cuidado, alerta e perigo, com a noção de gravidade crescendo nesta ordem. Descrição do alarme. Conteúdo do aviso que se pretende dar, do tipo produto tóxico ou curva perigosa. Explicação sobre as razões do alarme e possíveis consequências, do tipo pode causar surdez ou provoca câncer dos pulmões. Instruções preventivas. Processamento humano de informações. Foi elaborado um modelo de recepção e processamento humano de informações. Este modelo inclui 7 etapas, desde a fonte da informação, o canal utilizado para a transmissão e as características do receptor, até chegar ao comportamento desejado. Uma das etapas representa o filtro, constituído de atitudes, crenças e valores do receptor. Este filtro avalia a credibilidade da mensagem recebida e se vale a pena seguir com as suas recomendações. A compreensão e a motivação são influenciadas pelas experiências passadas do receptor. O alarme sonoro tem a vantagem de propagar-se em todas as direções. Aqueles de natureza não verbal, como buzinas e sirenes, podem ser usados em casos de emergência. Em geral, eles são respostas mais rápidas que os alarmes visuais. Eles podem diferenciar-se pelas características sonoras,
frequências, intensidades e pelo ritmo. Essa foi a videoaula de hoje. Muito obrigada por assistir e até a próxima!